Então, vamos lá, galera. Seguinte, primeiro eu queria dizer que essa live aqui, ela é uma iniciativa, né, minha, porém, eu não sou a dona da verdade. Eu tô dizendo isso por quê? Porque eu fiz um post, né, no começo da semana aí, com o tema: o que não fazer com as crianças na Páscoa. E deu o que falar este post, minha gente. Mais de 300 curtidas, mais de 5 mil de alcance aqui no Instagram. E realmente, né, foi um post de posicionamento, um post que gerou muita discussão em torno do assunto. E eu achei foi bom, né, gente? Porque uma hora ou outra a gente tem que pensar nas coisas como realmente elas são, sem medo. Por que eu tô falando de medo? Eu tô falando de medo porque quando a gente toca no assunto, por exemplo, de feriado religioso, isso já toca num tabu, né? Mas eu vou falar disso mais pra frente, tá? Qual que é a proposta aqui? A proposta é que eu faça essa live, depois edite essa live, coloque lá no meu YouTube com os highlights, né, dessa conversa que a gente tá tendo. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, tá? Pedagoga Maiara lá no YouTube, se inscreva para você estar por dentro lá dos conteúdos que eu posto por lá. E se você tá no YouTube me assistindo e ainda não segue o Além de Pro, siga @Além de Pro para você ficar sabendo das novidades. Então vamos lá, gente. Páscoa como Páscoa pedagógica, né? Atividades online. Como a gente vai trabalhar essa Páscoa dentro, né, do online, dentro do virtual? Eu separei várias ideias aqui para vocês, mas a todo momento vocês podem aí colocar as ideias de vocês, tá? E por mais que eu não consiga ler, porque, gente, é muito dinâmico aqui, né? O cérebro vai funcionando, vai lendo. Eu vou tentar fazer umas paradas para ler, né, o que vocês escreverem. Mas, enfim, vocês podem conversar umas com as outras, tá bom? Primeira coisa, pra gente começar a falar sobre atividades online. Gente, a gente precisa definir mesmo se a nossa Páscoa vai ser conteúdo ou se a nossa Páscoa vai ser temática. Existe muita diferença entre esse tipo de pensamento. Páscoa tema, Páscoa conteúdo, tá? O que é cada coisa, né? A Páscoa tema, gente, é quando você pega o tema Páscoa e aí você vai reproduzir os símbolos nas suas atividades sem realmente entrar dentro do conteúdo Páscoa, que na verdade é um conteúdo religioso, minha gente. Tá? A essência, obviamente, do conteúdo é religiosa, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, vamos definir se é a Páscoa temática ou se você quer realmente aprofundar no conteúdo, tá? E aí, eu já começo falando pra vocês, né, sobre a Páscoa temática. Como a gente vai trabalhar a Páscoa, o tema Páscoa, a simbologia da Páscoa dentro das nossas atividades online. Então, vamos lá, gente. Educação, na verdade, eu vou dar ideias aqui nos segmentos, tá? Educação infantil, fundamental 1, 2 e médio, tá? Vou englobar tudo, fazer uma mistureba, e aí vocês vão pegando o que for melhor para vocês, tá? Educação infantil. Não tem como a gente aprofundar o conteúdo da Páscoa, por N motivos, né? Até por conta desse cognitivo das crianças ainda não está, né, realmente tão desenvolvido para entender todas as nuances desse conteúdo que é a Páscoa, tá? Então, o que eu sugiro? Se você trabalhar na educação infantil, até mais ou menos primeiro ano do Fundamental 1, se você for trabalhar conteúdo, você vai ter que trabalhar com famílias, tá? Mas se você não tá afim agora, quer trabalhar só com as crianças, então eu tenho aqui uma ideia de caça aos ovos virtual. Não sei se vocês já pensaram nisso. Mas na escola é o que a gente faz, né? A gente faz a caça aos ovos, né? E aí, ou acha, sei lá, eu já fiz caça aos ovos
que os ovos, na verdade, não eram de chocolate, eram ovos com mensagens, tá bom? Mensagens que trabalham valores ali de amizade, de amor, de carinho, tá bom? Então, caça aos ovos. Como a gente pode fazer isso dentro do online? Professora de Educação Infantil Fundamental 1, mas se você é da Fundamental 2, pode até, né, dar uma adaptada. Você vai entrar... Agora, acho que voltou, né? Você vai entrar, né, na sua plataforma virtual ali, no online. Eu não sei se vocês estão dando aula online, mas essa ideia, gente, é para aula online, tipo um Google Meet, tipo um Zoom, que você tá ali na hora com as crianças, tipo 3 anos de idade, 4 anos de idade. Essa é uma realidade que existe, tá? Mas, enfim, o que você pode fazer? Você pode fazer ovos de papel, e aí um ovo laranja, um ovo amarelo, um ovo azul, um ovo vermelho, ovos coloridos, e aí você vai colocar na sua casa, né? Você vai colocar na sua casa estrategicamente esses ovos, tá? Cada ovo deve conter uma palavra, um valor, por exemplo, amor, por exemplo, carinho, por exemplo, amizade, tá? Então, cada ovinho é um ovo diferente na cor e também na palavra, no valor, tá bom? E aí você vai colocar pela sua casa. E você vai ser estratégica, porque, por exemplo, geralmente você vai colocar esse ovo perto de um outro elemento que é colorido, uma almofada colorida, uma panela, sei lá. Você vai inventar onde você vai colocar esses ovos na sua casa. E aí, quando começar a aula, você vai dizer, caça os ovos, pessoal. Quem é que vai ter a maior atenção para encontrar os ovos na minha casa? E aí você vai pegar o seu celular ou o seu computador e você vai andar pela sua casa e vai ficar provocando as crianças. Ai, gente, eu não sei onde está os meus ovos. O coelhinho deixou os ovos, mas eu não sei onde está. E aí, as crianças vão ter que fazer tipo aquela brincadeira do lince, sabe? Olhos de lince. E aí as crianças vão ter que procurar os ovos. E aí, quando eles encontrarem, você não... Ah, tá. Eles vão começar a falar, né? Porque criança pequena geralmente fica naquilo. Tá ali. Ah, eu vi ali, tá ali. Mas ali aonde? E aí você vai começar... Ah, gente, me dá uma dica, mas perto do quê? E aí você vai trabalhar vocabulário com essas crianças. Então, tá perto da almofada, tá perto da panela, tá perto da boneca, tá perto do violão, né? Então, é muito bacana. Porque aí, quando você acha o ovo... Você pode dizer para eles, olha, esse aqui foi o coelho do amor que deixou, né? E aí, você vai trabalhando os valores também com as crianças, tá? Pode ser qualquer palavra, gente. Pode ser qualquer palavra. Inclusive, eu vou usar essa atividade semana que vem com os meus alunos do 4º ano. Só que para eles vai ficar um pouquinho mais difícil, porque eu vou misturar também o conteúdo de paroxítonas, oxítonas, proparoxítonas, enfim, tá bom? Então, essa é uma primeira ideia para vocês trabalharem aí com as crianças pequenas. Uma outra ideia também para vocês trabalharem, gente, é aula de culinária online mesmo, tá? Vocês podem fazer aquele bombom. Lembrando que essa live, ela vai para o YouTube, tá, gente? Então, isso significa que eu vou deixar na descrição lá todas essas ideias, tá bom? Para vocês não se perderem, tá? Então, por exemplo, essa ideia de receita que eu tenho é para fazer um ovo não, bombons de chocolate com leite ninho e leite condensado. Ah, Mayara, mas os meus alunos não podem comer doce. Aí não dá, né, gente? Mas, enfim, aula de culinária, tá? Gente, boa noite. Fala mais sobre a caça aos ovos para o 4º ano. Patrícia, você entendeu a ideia, né, do que eu quis propor aqui. Mas o que eu vou falar, o que eu vou fazer para o 4º ano é colocar os ovos de Páscoa escondidos pela minha casa. E aí, dentro dos ovos de Páscoa, vai ter como se fosse um adivinha, levando as crianças a acharem o valor. Então, por exemplo, esse valor é uma paroxítona terminada em A. Esse valor é uma oxítona terminada em por exemplo, entendeu? E aí vai ter adivinhas nesse sentido. É uma palavra trissílaba, é uma palavra, enfim,
com não sei quantas letras, não sei quantas sílabas, tá bom? É mais ou menos isso que eu vou fazer, tá? Então, vamos lá, gente. E receitas, tá bom? Vocês podem fazer aula de culinária usando a cenoura, que né, tem essa simbologia também da Páscoa e tudo mais. Eu coloquei aqui que vocês também podem transformar essa Páscoa temática. E para quem tá chegando agora, gente, eu queria distinguir duas coisas, tá? A gente tá começando a falar sobre Páscoa temática, tá? Que é quando a gente vai usar os símbolos da Páscoa para transformar as atividades que a gente tem. E isso implica no quê? Por exemplo, você vai fazer uma atividade lá no Google Doc. Aí você vai pôr o coelhinho. Isso já é uma atividade temática, por mais que ela não tenha nada a ver com a Páscoa, entendeu? Então, é disso que eu tô falando. Agora, mas daqui a pouco a gente vai falar também da Páscoa conteúdo, tá bom, gente? Que aí já vai aprofundar mais no conteúdo religioso, inclusive. Mas pera lá. Outras ideias para transformar essa Páscoa temática em interdisciplinar. Vocês podem também, gente, trabalhar geografia, né, com esse tema Páscoa. Por quê? Vocês podem propor um mapa até para as crianças pequenas, tá, gente? Porque uma hora ou outra elas vão se deparar com um mapa e alguém vai ter que dizer para ela, gente, esse é o mapa do mundo. E olha, cada quadradinho desse aqui, cada formazinha dessa é um lugar no mundo. Legal. E esse aqui é o Brasil. Bacana. E aí você faz uma pesquisa na internet para você ver quais são os países que celebram a Páscoa, tá? E aí você pinta, né, no mapa mundi, mostra para as crianças ou projeta, né, ou você compartilha a tela. E aí você olha, gente, aqui, ó, aqui no Brasil se comemora a Páscoa, mas olha, lá também. Onde é lá? E aí, se você, por exemplo, já for do Fundamental 1, tem como até usar mais vocabulários, né? Por exemplo, o vocabulário dos nomes dos países ou dos continentes, tá bom? Mas para as crianças pequenas também é muito válido, gente. Até para eles começarem a ter essa conscientização que o mundo não é só a casa deles, não é só onde eles vivem, né? Existe um mundo muito maior ao redor da gente. Então, geografia. E aí, gente, eu queria falar também de matemática, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês uma foto de um tabuleiro. Gente, eu tô falando muito rápido. Vocês podem me falar aqui, por favor? É um tabuleiro de matemática que eu fiz uma certa vez, tá? Gente, muito simples mesmo, tá? Isso aqui era na época que eu trabalhava no último ano da educação infantil e eu era professora de inglês nessa época. Podem ver que eu fiz, né, com material super, né, que é uma folha de papel branco, né? Coloquei lá, pintei as bolinhas. E aí, a gente tinha uns brinquedinhos de madeira e os brinquedinhos de madeira eram os pinos, tá? E aí, olha só, quando caía, eles rodavam o dado, e aí quando eles caíam, por exemplo, no vermelho, eles poderiam pegar um ovinho. Aí, no amarelinho, 3 ovinhos. No azulzinho também, 3 ovinhos. Aí, ó, quando eles caíam acho que no verde, tinha que colocar um ovo, tinha que se livrar não, né? Tinha que devolver um ovo. E quando caía no azul, era para pegar um ovo de um outro amigo. E aí ganhava quem tinha mais ovinhos no final. Gente, atividade de contagem, tá? Isso aqui deu pano pra manga. As crianças super se divertiram, queria jogar, mesmo fora da Páscoa, a gente ainda jogou isso aqui várias vezes, tá? Eu vou pôr essa foto também pra vocês nos meus stories. E também quando eu editar o vídeo, eu vou colocar a foto aumentada aqui pra vocês verem, tá bom? Então, matemática, gente. E tudo que vocês forem fazer em relação à matemática, dá para usar o coelhinho, dá para usar as cenouras, dá para usar os ovos, dá. Dá para fazer um trabalho de geometria muito bacana também, né? Mas como que faz isso daqui? Desculpa, gente. Pausa. Eu tô no online, né? Então tá. Como que faz esse tabuleiro no online? Como vocês podem fazer? Claro que para os pequenininhos vai ser muito mais difícil, mas quem já tá ali já tá do primeiro ano para cima, dá para fazer o quê? Dá para vocês colocarem
fazerem esse molde aqui dentro do Google Slides, tá? Você compartilha com todo mundo. E aí, é isso que eu tô falando, Camila. E aí você vai colocar o tabuleiro dentro de um Google Slides e vai compartilhar com a turma inteira, tá? E aí, aí tem o dado, não sei se vocês sabem, mas eu vou deixar o link também para vocês, que tem o dado virtual. A criança vai lá, joga o dado, né? E aí ela vai andar a casa. Andar como? Ela vai pôr o nome dentro da casa, ou então ela vai arrastar, no caso, a fotinho dela para dentro da casa onde caiu, entendeu? E os ovos você pode contabilizar como? Você também pode contabilizar no próprio, como eu posso dizer, no próprio Google Slides, entendeu? Você deixa lá, você mesmo vai contabilizando para cada criança. Coloca lá uma tabela, ó, fulano agora, quantos que você tem, fulano? Aí você vai lá editando a sua tabelinha, tá? Sim, gente, tem dado online, agora tem. Boa noite para quem tá entrando agora. Deixa eu ver aqui, a Cássia tá falando, você tem sugestões para o maternal sobre como explorar a origem da Páscoa? Cássia, eu já vou falar sobre isso, tá bom? Por quê? Porque a gente tá falando agora sobre a Páscoa temática, tá? Sim, pegar a Páscoa e trabalhar o tema Páscoa, a simbologia da Páscoa dentro das suas atividades. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre a Páscoa conteúdo, tá bom? Vamos lá. Então, gente, essa é a minha sugestão de matemática para vocês, tá? Inclusive, galera, dá para vocês fazerem jogos de tabuleiro dentro do Google Slides sem nenhum problema, tá? Esse é um, mas se vocês inventaram qualquer outro, trilha, né? O professor também de educação infantil, fundamental 1, gosta muito de trabalhar com trilhas. Dá para colocar a trilha lá dentro do Google Slides e fazer essa dinâmica que eu falei para vocês. Você põe as fotinhos das crianças e aí vai colocando, né? Eles vão, como você compartilha com a sala inteira, todo mundo vai estar no mesmo documento e eles só vão arrastando a fotinho deles para dentro da casinha da trilha ou do tabuleiro, tá bom? PPT ou só o Google Slides? No caso, só o Google Slides, tá, meninas? Porque o Google Slides você consegue compartilhar com a turma inteira, tá? O PPT não. O PPT não tem como você fazer isso simultaneamente. Vamos lá. Você tem alguma atividade para crianças especiais? Rô, eu, na verdade, precisaria saber, né, qual seria esse tipo de ou transtorno, né? Qual realmente é a necessidade que a criança tem, tá bom? Mas a gente pode conversar sobre isso no direct, me chama, tá? Porque eu tenho ótimas ideias. Vamos lá. E, por fim, gente, queria falar do português. Galera, todo mundo, né, canta as musiquinhas e tudo mais da Páscoa, na Educação Infantil Fundamental 1. É bacana, é legal, mas a gente precisa aproveitar esse recurso, tá? Então, quando a gente pega o coelhinho da Páscoa e traz isso pra mim, 2 ovos, 3 ovos, 3 ovos, tá? Isso é muito bacana a gente cantar pela ludicidade. Mas, vamos lá, vamos fazer um trabalho de rimas usando a música. Se você tiver aí, se você for alfabetizadora, vamos fazer um trabalho de alfabetização com a música, né? Se você for aí das últimas turmas do Fundamental 1, 4º, 5º ano, vamos fazer um trabalho de análise de cada palavra, né? Um trabalho de dígrafos, coelho, LH, olha só, o que mais? Né, chocolate, sei lá. Então, tem como você explorar essas músicas e toda essa simbologia, as palavras, né, que a gente mais fala na Páscoa. Isso tudo tem como ser explorado pedagogicamente, gente. Então, é só a gente parar um pouquinho e pensar. Uma outra coisa que as crianças adoram também é fazer paródias. Por que não, né, não faz uma paródia do Coelhinho da Páscoa, né, com o que você tá ensinando agora, né? É uma ideia também. E aí, gente, também vamos falar dos livros, os livros infantis,
tá? Eu coloquei 3 sugestões lá no post que eu postei na segunda-feira. Um deles é o da Ruth Rocha, O Coelhinho que Não Queria Ser de Páscoa. É um livro fantástico para vocês explorarem valores, tá bom? Mas tem vários outros, né? Inclusive, eu tenho certeza que a minha amiga Jane Prado vai escrever algum e-book sobre a Páscoa. Então, fiquem muito ligados, né, no perfil do Educação Infantil para Todos, da Jane Prado. Gente, ela é o carro-chefe do Instagram de e-books. Se vocês acham que eu escrevo bons e-books, ela com certeza escreve melhores, tá bom? E esse ano eu não vou fazer, não vou compartilhar nenhum e-book sobre a Páscoa, tá? Não vai dar tempo e, enfim, eu tô preferindo fazer esse trabalho aqui com vocês, tá bom? Mas os livros, e eu acho muito bacana isso. Ah, mas eu não tenho livro. Gente, conta a história, né? E eu acho fabuloso, porque assim, quem me conhece sabe que eu gosto muito de contar histórias. E quando eu conto histórias, eu uso objetos, gente, eu uso objetos. E essa é mais uma dica para vocês aí que estão trabalhando no online, fora da Páscoa, dentro da Páscoa. As crianças menores, elas têm um tempo de atenção muito menor, né? Vocês estão aí, vocês, né, vão falar com certeza que vão concordar comigo, né? Mas uma coisa que eu observei, porque ano passado eu dava aula para uma turma da educação infantil, né? Uma coisa que eu observei, gente, é que às vezes eles ficam cansados dos elementos. No caso, você é um elemento. Então, se você ficar lá 30 minutos, eles vão cansar de você, né? O que eles precisam? Eles precisam de estímulos visuais, né? E outros elementos. Então, por exemplo, quando você for dar aula, o pessoal fica muito com essa coisa, ai, pedagoga, mas a pedagoga fica se vestindo, fica se fantasiando, né? Pra que isso? Gente, pra que isso? É pra quê? Pra a criança ter atenção. A gente faz isso, a gente se fantasia, a gente coloca tiarinha de orelha, para as crianças prestarem atenção. Não é só um elemento lúdico, não é só um elemento lúdico. Um jaleco todo bordado e colorido não é só um elemento lúdico. Ele é um elemento pedagógico. A criança presta mais atenção em você, né? Então, se você está dando aula na sua casa, ainda aí, não usando muitos recursos, use. Use porque vai fazer toda a diferença. E aí, uma coisa que eu ia falar para vocês quando eu conto histórias, às vezes, a maioria das vezes eu não uso livro. Eu conto, né, de boca mesmo. Só que, às vezes, eu faço o livro falar. Então, quando eu vejo que eles já estão despertos, eu falo, peraí, agora eu que vou começar a contar a história. E aí eles, é outra pessoa, gente. É outra pessoa. Ah, mas você é doida, Mara. Não, gente, isso funciona, tá? Eu tô falando aqui, brincando do livro, eu faço isso, mas você pode ter um fantoche, você pode não ter um fantoche que participe da aula o tempo inteiro. Não ter um boneco que participe da aula o tempo inteiro. Porém, algo que você possa revezar com aquilo na sua aula, tá bom? Não sei se vocês entenderam, mas é essa pegada. Tempo de atenção é curto, por quê? Porque eles são menores, né? E porque aquele elemento cansa, tem uma hora que cansa, tá bom? As meninas falando, amamos esse livro, Árvore Generosa, gente, já li ele aqui, né, uma vez. Partindo, gente, deixem as suas dúvidas. Se alguém conhecer, por exemplo, algum livro temático ou livro de conteúdo da Páscoa mesmo, coloquem aí embaixo, tá bom? Comente nos comentários, porque vai ajudar muita gente. Se vocês têm indicações, né, de literatura, por favor, deixem aqui pra gente. Peraí, deixa eu ver. Ah, sim. Simbologia, gente, vamos lá. A gente tem na Páscoa muitos símbolos, né? E cada símbolo desse tem um significado.
E ainda bem, peraí, gente, meu gato tá aqui. E ainda bem que são símbolos e significados que tem bastante valor, né? Tem bastante valor. Fígaro. Peraí, gente. Peraí que ele tá querendo aparecer. Oi, pessoal, eu sou o Fígaro. Tchau, filho. Então, vamos lá. Os símbolos, né? Quando a gente fala de símbolo, quando a gente é adulto, nem a gente mesmo entende realmente o que é um símbolo, tá? Mas se vocês já jogaram imagem em ação, já jogaram imagem em ação? Imagem em ação é um ótimo jogo para vocês fazerem online, tá? Pode pegar essa temática da Páscoa. Porque o imagem em ação, quando você está tentando fazer com que a pessoa descubra o que é, na verdade, o que você desenha são símbolos. Às vezes você tem que ir para a imagem, né? Tentar desenhar a imagem e tudo mais. Mas a maioria das vezes o símbolo resolve. Existe uma diferença entre símbolo e imagem, tá? E é essa atividade que eu queria apresentar para vocês. Uma atividade que, na realidade, dentro das metodologias ativas, tem o nome de rotina do pensamento. Vocês já ouviram falar disso? São várias rotinas do pensamento. Isso significa o quê? Significa que você está fazendo uma atividade que vai conduzir a criança a um pensamento e você vai fazer isso sempre, para que o cérebro dela treine aquele tipo de estratégia mental, digamos assim, tá? E eu vou mostrar para vocês essa daqui, ó. Deixa eu virar aqui a câmera. Essa é uma atividade que eu fiz com os meus alunos do 3º ano, ó. Faça a rotina de pensamento, cor, símbolo, imagem com o tema Descobrimento do Brasil. Na verdade, foi com o 4º ano, gente, desculpa. Olha lá. Então, as crianças tinham que colocar aqui. A pergunta era, que cor que vem na sua cabeça quando você pensa no descobrimento do Brasil? Aí, as crianças colocaram a cor, que símbolo e que imagem. Aí, aqui, eles já começam a... Nossa, mas o que é símbolo? O que é imagem? Aí, a gente explica que símbolo, geralmente, é um elemento só que define algo, ou que sugere algo, ou que traz significado a algo. E a imagem é um desenho completo, digamos assim, um pensamento completo, tá? E aqui embaixo, eles tinham que explicar a escolha deles, tá? Isso é uma rotina de pensamento muito usada, gente, entre outras que existem. Peraí, gente. Mas pra que serve, Mayara? Pra que serve essa rotina de pensamento, cor, símbolo e imagem? Geralmente, ela é usada para inícios de projetos, pra gente saber o que as crianças já sabem. Então, por exemplo, eu usei essa atividade e eles colocaram lá no símbolo uma caravela. Outro colocou lá um chapéu. Outro colocou um índio. Um indígena, na verdade. Colocou um indígena. E na imagem, uns colocaram barcos chegando na praia, outros fizeram indígenas. Então, veja, ali eu já consigo entender o que eles já sabem sobre o tema, né? E na explicação, então, aí fica escancarado, tá? Às vezes, quando você trabalha, por exemplo, com o 1º ano, você não precisa nem colocar lá, explique sua escolha. Você só coloca, né, o cor, símbolo, imagem. E com a Páscoa, você pode fazer a mesma coisa, gente. E aí, isso vai trazer um gancho pra gente começar a falar sobre conteúdo, tá? Páscoa, conteúdo. Agora, pessoal, eu vou falar pra vocês algumas ideias de como vocês trabalharem o conteúdo Páscoa. Quando eu falo conteúdo, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre, por exemplo, a origem da Páscoa, o caráter religioso, por que a gente celebra a Páscoa, por que tem países que celebram, outros não, por que tem famílias que celebram, outros não, é disso que eu tô falando, tá? Então, por exemplo, essa atividade do cor, símbolo e imagem, ela
já vai te trazer. Se tiver algum aluno que não celebre a Páscoa, por exemplo, e agora vamos lá, né? Vamos fazer, a gente aqui, vamos fazer nós mesmas essa atividade. Coloquem para mim, Páscoa. Quando chega a Páscoa, quando eu falo Páscoa, qual é a cor que vem na sua cabeça? E por quê? Não, cor não, gente. Cor não. Símbolo. Vamos pro símbolo, que é mais. Aí eu não vou gastar tanto tempo assim na atividade. Símbolo. Qual é o símbolo que vem na sua cabeça quando chega a Páscoa? Não, digita aí, gente. Participa, vamos, rapidão. Cadê? Não tô vendo ninguém, gente. Vou esperar um pouco. Cruz, ó lá. Cruz. É Nili? Nili. Não, Nil. Nil Nunes. Borboletando com a Nil. Cruz. A Nil escreveu cruz. Ovo. A Cláudia Patrícia. Ovo, gente. Ovo de chocolate, gente? Ou ovo normal? Cruz, coelho. Nil. Beijo, Nil. Obrigada por ter respondido. Ovo. Olha aí, gente. Jesus. Eba. Olha aí. Cruz. Coelho. Agora, você imagina você dentro da sua sala. E aí, agora, gente, eu tô falando mais para as professoras de Fundamental 1 e Fundamental 2, tá? Por quê? Respondendo a pergunta da colega anterior. Eu acredito que você trabalhar um conteúdo desse lá no berçário, lá na educação infantil ali, 2, 3, 4 anos, você pode trabalhar, mas você vai ter que contar muito com a ajuda da comunidade escolar, tá? E eu já explico por quê. Voltando aqui no símbolo. Se você faz uma atividade dessa, uma rotina de pensamento dessa, e aí vem uma criança que fala, que desenha a cruz, outra que desenha um ovo, outra que desenha o coelho. Gente, é óbvio que isso aqui é ponte para conteúdo, né? Por quê? Porque aí você vai ter, numa dessa que eles vão ter que explicar o porquê para os amigos, eles vão ter que falar, gente, então, cruz, porque me remete a Jesus. Aí quem não sabe quem que é Jesus vai falar, quem é Jesus? Ah, gente, Jesus. O que você faz numa hora dessa? O que você faz numa hora dessa? Ah, mas, Mayara, eu falo quem foi Jesus, óbvio. Ok, você fala quem é Jesus, óbvio. Se, por exemplo, um aluno seu, em uma atividade dessa, desenha um colar um colar de contas, eu não lembro direito, tá, gente? Mas quem souber aí o nome, isso é nas religiões afro-brasileiras. Quando a pessoa é dessa religião, ela usa um colar cheio de miçangas, eu esqueci o nome. Mas enfim, aí a criança põe isso lá. Aí, o que você faz? Ah, o que é colar de contas? O que é colar... Patuar, acho que é patuar, não sei. Mas enfim, o que é patuar? O que você faz? Primeiro que você nem sabe o que é, né? Segundo, que você... É exatamente isso, Cláudia. O que eu quero trazer aqui nessa discussão é que não é sempre que a criança vai ser católica. Assim como não é sempre que a criança vai ser de uma religião afrodescendente. Guia, isso mesmo, é uma guia, exatamente, Patrícia, olha, uma palavra tão fácil. É isso que eu quero dizer, né? Então, o que acontece? Para você trabalhar conteúdo da Páscoa, primeiro que você tem que sair desse lugar de achar que só existe a Páscoa católica, né? Gente, é cultural, eu sei que é cultural, mas a gente precisa abrir um pouquinho os horizontes. Foi o que eu escrevi lá no post, né? Porque as pessoas às vezes acham que porque o ensino brasileiro é laico, a gente não tem que falar de religião, mas não é o contrário. Se você for falar de uma religião, você tem que falar de todas, né? Ah,
Mas, Mayara, o pessoal das religiões afrodescendentes não comemoram a Páscoa. Ok, mas quem falou isso pra você? Né? Como a gente sabe? Quais são as outras religiões que comemoram a Páscoa? Né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Talvez não nesse momento da sua carreira pedagógica, ok, mas a gente tem que procurar saber para a gente tentar trazer luz para essa diversidade que existe no Brasil, gente, tá? Então, assim, estejam preparados. Se você for fazer uma atividade como essa, do símbolo, imagem, não sei o quê, ou até mesmo aquela que eu falei da geografia, que eu falei, pintem lá quais são os países que comemoram a Páscoa. E se alguma criança te perguntar, tá, mas e esses outros lugares? Não comemora? Não. Mas comemora o quê? Né? Ótimo gancho para você fazer um super projeto, né? Tá falando da Páscoa agora? Beleza, você tá falando da Páscoa agora, mas em que outras ocasiões você pode trazer outras coisas de outras culturas? Isso é importante, gente. E aí a minha dica master, tá? Minha dica aqui pra vocês. Existem 2 segredos para vocês trabalharem religião, tá? Dentro, conteúdos, na verdade, não é trabalhar religião, é conteúdos religiosos dentro da sua sala de aula. O primeiro deles, gente, é o alinhamento com a sua liderança. Não vai dar uma de doida, começar a falar de guias lá dentro da sua sala de aula e começar a falar de Jesus Cristo lá dentro da sala de aula sem você avisar a sua liderança. A sua liderança tem que estar preparada para qualquer dúvida que os pais dos seus alunos tiverem. Eu tô falando isso porque já aconteceu comigo, tá? Então, mas só que eu estava muito bem alinhada com a minha liderança. Não, nem precisei ser chamada. A minha líder já resolveu, já colocou os pingos nos is com os pais e tava tudo certo. Porque a gente não está pregando religião. A gente está disseminando um conhecimento, a gente está ampliando cultura, a gente está transformando esses alunos em adultos que vão saber apreciar, valorizar outras culturas e religiões que não é a dele, tá? Eu tô falando isso porque todos os dias morrem pessoas por conta de gente que odeia, sei lá, religião tal, religião X, religião Y e matam pessoas por causa disso. Então, assim, o que a gente tá fazendo como professora não é celebrando a Páscoa. Celebrar a Páscoa, eu vou celebrar aqui na minha casa, com a minha família, né? Se você for trabalhar o conteúdo Páscoa, você precisa o quê? Você precisa internalizar aquele conteúdo, como eu falei, igual se você estivesse contando a história da Chapeuzinho Vermelho, sem juízo de valor. Sem juízo de valor. Eu não vou ficar, nossa, gente, olha, Jesus veio e salvou todos nós. Tudo bem, é a sua crença. Mas você não vai... Isso, na verdade, gente, é evangelizar. E é isso que não pode, é isso que o Estado, que o ensino laico não deixa. Não deixa não, né? Mas não garante. É isso. Você não tá ali para evangelizar. Você tá ali para dizer, olha, gente, há 2000 anos atrás surgiu, né? Contam a história que surgiu um homem chamado Jesus Cristo e era tal país. E aí aconteceu o 3º dia. Então muitos acreditam nisso e por isso existe a Páscoa. Você tá falando que ele tem que acreditar nisso? Não. Não. Né? Então, é isso, gente. A dica master é: não coloquem juízo de valor na sua fala. É no carnaval, é no Natal. Não é. Você tá informando, você tá ampliando o conhecimento. Você, em momento algum, está o quê? Você está pregando nada. Tá bom? Essa é a grande diferença, tá? Então, se você, professora, quer pegar um livro que conta a história de Jesus e
contar lá na sua aula online, você pode fazer isso. Mas, primeiro, verifique com a sua liderança se ok, tá? E segundo, não coloque juízo de valor do tipo, gente, eu trouxe um livro maravilhoso que vai mudar a vida de vocês. Não, você não vai fazer isso. Galera, eu tô aqui pra falar pra vocês a origem da Páscoa. Porque fora o coelhinho, fora o chocolate, existe uma história que as pessoas contam e essa história pendura há mais de 2.000 anos, entendeu? Gente, é sem juízo de valor. Ah, Mayara, mas e aí? Eu vou falar sobre, beleza, a história de Jesus, mas eu não tô colocando outras religiões no meio, tudo bem? Tudo bem, não é o seu momento, mas por que não, em outro momento, pensar em acolher outras religiões, outras celebrações, outros patrimônios culturais que temos no nosso país, tá bom? E aí, gente, entra uma coisa muito importante. Toda vez que eu vou entrar em qualquer tema que ele é delicado, porque, gente, conteúdo religioso é delicado. Por quê? Porque a gente tá ali no olho do furacão. Porque pode ter pai que ame, pode ter mães que odeiem, pode ter pais que te persigam depois disso, pode ter pais que não, que vão te admirar. Não é? Então, assim, o que eu sempre faço quando eu vou trabalhar qualquer tema, qualquer conteúdo delicado? Eu trago deles pra mim. Então, por exemplo, essa do cor, símbolo e imagem, pode ser que ninguém coloque o símbolo da cruz. Beleza, toca o barco. Toca o barco com o que eles trouxeram. Eu gosto muito de fazer mural também. Mural de post-it, né? Com o que as crianças gostariam de saber sobre o tema. Então, eu não entro no projeto, gente, eu só falo assim. Galera, agora a gente vai fazer um estudo sobre Páscoa. E aí, o que vocês querem saber? Cada um pega o seu post-it, ou no caso do online, a gente usa o Padlet ou qualquer outro, né? Que existem vários outros aplicativos não, né? Mas recursos aí de post-it virtual. E aí, gente, eu peço para eles colocarem. E aí, a maioria começa. Ah, mas eu não tenho dúvida de nada. Eu falei, gente, qual é o ser humano que não tem dúvida? Porque a gente precisa, galera, como professores, a gente precisa começar a desenvolver esse pensamento crítico, curioso nas crianças. Ah, você não quer saber nada. Gente, tudo é válido. Por que o coelhinho foi escolhido? Por que o ovo é de chocolate e não de galinha? Por que não sei... E vai. E porque dentro disso que eles trouxerem, entendam, vai fazer muito mais sentido do que se você trazer o PowerPointzinho lá do não sei o que. Não vai ser tão significante quanto eles trouxerem para você. E aí, quando eles trazem, você tá segura. Sabe por quê? Porque não foi você. Você está simplesmente tirando uma dúvida de um aluno, né? Eu tô falando isso porque, gente, as crianças são curiosas. As crianças querem saber. Eu fiz uma vez um projeto sobre a escravidão no Brasil e se vocês soubessem as perguntas que as crianças fizeram, eu falei, gente, como que eu vou fazer agora isso aqui? E faz, porque a demanda vem, e professor é assim, né, gente? Quando a demanda vem, você vai buscar mesmo, você busca. O que eu fiz? Eu não sabia. Teve criança que perguntou sobre as religiões afrodescendentes. Eu não sabia direito. Aí, o que aconteceu? Eu fui buscar uma professora que entendia sobre o assunto, e aí ela foi lá e eles fizeram uma entrevista com ela e tiraram todas as dúvidas. E ela, por mais que seja da religião, ela não foi lá com juízo de valor. Ela foi lá para dizer, para responder as perguntas deles e não impor a verdade dela. Entende? Que é muito diferente.
E isso vocês podem, esse lance isso é mais uma sugestão de atividade, tá, gente? Para Páscoa agora. Vocês podem chamar entrevistados. E esses entrevistados, inclusive, podem ser os pais, os familiares, né? Você pode... Aí, meninas, pedagogia na lata, olha só. A gente pode montar um Google Doc para mandar para as famílias para perguntar: você celebra Páscoa? Sim ou não? Como você celebra Páscoa? Não sei o que, não sei o que. Você gostaria de vir falar como você celebra a sua Páscoa? Sabe por quê, gente? Porque numa dessa vai ter pai e mãe respondendo: a gente não celebra. Aí o que você faz? Oi, fulano, tudo bem? Eu vi que você respondeu. Vocês não celebram porque vocês não são dessa religião? Não. Você poderia vir falar sobre uma outra celebração que vocês fazem na religião de vocês? Sorry. É isso, gente. É colocar essa comunidade também na linha de frente do ensino, sabe? Porque senão você sempre vai correr esse risco de não agradar a todos. Mas na verdade, quando vem a diversidade, olha que lindo isso que eu vou falar agora. A diversidade, ela nos salva do juízo de valor. Quando você traz uma mãe que é católica, um pai que é evangélico, uma avó que é espírita, para vir conversar com as crianças sobre uma celebração que ela tem como ela celebra a Páscoa, ou uma outra celebração parecida que ela tem dentro da religião dela, olha só. Alguma mãe vai lá no grupo do WhatsApp e falar: ai, a fulana foi lá e falou sobre espírita. Ai, a fulana foi lá falar sobre isso aqui. Obviamente, pessoal, não é de qualquer jeito. Quem for participar da entrevista, você vai ter que conversar antes. Você fala: olha, esse mesmo papo que eu tô tendo com vocês. Olha, a gente não quer que você vá pra lá pra ficar evangelizando a sua religião. Pelo contrário, a gente quer que você responda as perguntas dos alunos, e aí vocês vão preparar as perguntas com os alunos de vocês, e aí mandar ver, entendeu? Mas tem que ter uma orientação, porque senão vai lá a tiazinha pregar no meio da sua aula, tá bom? Então, cuidado. Ai, Deus amado. Vamos lá, gente. Simbologia, rotina, pensamento. Pera, mais alguma coisa? Bom, tá. Eu tive uma outra ideia, tá, gente? E eu acho que vocês vão gostar. Amanhã e domingo, tá? Eu vou postar aqui nos stories todas as atividades que eu encontrei até agora sobre Páscoa online. Por quê, né, gente? Porque tem muita professora mega ultra power criativa e que já postou as atividades, ou já postou recursos, ou já postou já abriu o Drive para atividades de Páscoa. Enfim, tudo que eu encontrei eu salvei e amanhã eu vou postar aqui nos stories, tá bom? Só que eu gostaria também que vocês fizessem o mesmo. Aí a gente pega e deixa aqui o Além de Pro como um ponto de encontro para essas atividades, entenderam? Então, se você viu, passou ali na sua timeline do Instagram, alguma atividade de Páscoa e você gostou, coloca nos seus stories e me marca, porque aí eu ponho nos meus stories e todo mundo vai ficar vendo e se inspirando, porque eu acho que é isso, gente, a gente precisa se inspirar, tá? E eu realmente, de coração, espero que vocês tenham se inspirado aqui com essa live. Eu vou ler aqui, eu tô lendo aqui minhas anotações para ver se eu não esqueci de algo, mas acabei de passar o olho aqui e vi que esqueci. Questão do consumismo, tá, gente? Então, vocês que são professores de Fundamental 2, Fundamental Médio, últimos anos do Fundamental 1, galera, vamos falar sobre consumismo, né? Gente, quer mais consumismo do que na Páscoa? Agora não, porque, né, a gente tá meio nessa pandemia e tal. Mas, galera,
o tanto de, inclusive para as crianças, é bem pesado, né? Essa questão das propagandas de Páscoa, daí a criança vai lá e pede pro pai. Gente, tem tanta coisa, olha lá as meninas falando, consumismo, desemprego, cara, tem tanta coisa que a gente pode abordar com essa, dentro do tema Páscoa, dentro do conteúdo Páscoa, sabe? Capitalismo, por que, gente? Por que, sabe? Por que manter, por que mantém até hoje um feriado como esse? Será que é por conta da religião mesmo? Isso é pra gente, tá, gente? Desculpa, vocês não vão falar isso pras crianças, mas eu tô aqui pensativa. Será que é por causa da religião mesmo? Ou será que é por conta da economia? Né? E aí, gente, lógico que vocês não vão jogar essa pros alunos de vocês dessa forma. Mas, cara, se você estiver no médio, no ensino médio, por que não? Né? Por que não falar de consumo consciente? Né? Então, tudo isso dá pra explorar e muito. Inclusive, com a galera do quarto, terceiro ano do Fundamental 1, também dá para falar de consumismo. Talvez, se você colocar dentro do seu planejamento da Páscoa, alguma aula sobre consumismo é importante, sim. Os caras vão entender que eles estão comendo chocolate, mas existe, sim, uma coisa por trás disso, tá? Ei, meu Deus do céu! Gente, olha, eu tô chocada com vocês aqui nessa live até agora. Eu queria agradecer demais vocês que estão aqui comigo. Sexta-feira, né? Semana puxada. Mas. Ai, meu Deus, eu quase que esqueço, Rô. Meu Deus, peraí, gente. Eu tava me despedindo. Volta todo mundo. Eu tava me despedindo, mas a Rô. Ela tinha me feito uma pergunta. Ela, Mayara, dá uma dica, uma sugestão de como trabalhar a apresentação na Páscoa, né? Porque geralmente na escola, quando a gente tá no presencial, as crianças fazem a apresentação de Páscoa, canta musiquinha, não sei o que lá. E Rô, sabe qual foi a ideia que eu tive? Eu não sei se você já viu aquele vídeo que a criança fala, por exemplo, dá um tema, amor. O que é o amor pra você? Aí a criança fala, o amor é quando cai meu dente e ninguém me zoa, por exemplo. E aí a mãe da criança, ou o pai da criança que falou isso, vai dizer o que significa o amor pra eles, entendeu? Gente, imagina, ia ficar muito fofinho. Aí a criança fala, aí você não dá só uma palavra, você coloca vários valores, fé. Aí a criancinha, ela vai falar fé, eu não sei o que é fé, mas fala aí o que você acha que é. Aí ela vai falar qualquer coisa, e tudo bem, porque quando a criança fala qualquer coisa, é lindo. E aí a mãe e o pai da criança vem e fala, eu acho que fé e tal, isso. Daí você pega os vídeos, coloca uma música linda, e vai ser emocionante. Vai ser muito emocionante. O que você acha, Rô? Conta aí pra mim dessa ideia doida que eu tive. E músicas, né, gente? Tem uma música muito bonita do Titãs, né? Aquela do Epifácio? Epifânia? Epifácio. Acho que é Epifácio. Aquela que fala, queria ter brincado mais. Mas eu não sei cantar ela, gente, mas é linda. Essa música, por exemplo, no fundo de um vídeo desse, vai emocionar com certeza. E Páscoa, gente. E agora, né, falando do que eu acho, né, da Páscoa. Acho que a Páscoa ela é sempre um momento para reunir a família. Então, existe sim esse valor, né, embutido. Família, união, fé, superação, né? Então, epitácio. Gente, eu só tô dando bola fora, meu Deus. Jesus. Então, é isso, galera. Deixem as crianças também trazerem um pouco. Não fiquem se martelando aí. O que eu vou fazer? Pergunta pra elas. Gente, vamos fazer o que na Páscoa? Eu pergunto pras crianças. Elas sempre falam alguma coisa legal.
Então, faça esse teste, coloque as crianças para jogo, sabe? E aí, gente, o que a gente vai fazer na Páscoa? O que vocês querem fazer? Caçar os ovos, comer chocolate. Tá, mas como que a gente vai fazer? Como que a gente vai comer chocolate, cara? Vamos fazer a festa de chocolate? Vamos! Festa de chocolate, galera. Vamos fazer a festa de chocolate, mas não é qualquer festa. Sabe? Vamos fazer. Faz a troca de ovos virtuais. Ia ser lindo também, acabei de ter essa ideia. Uma troca de ovos virtuais, sabe? Eles fazem um desenho de um ovo, pintam, e aí eles faz tipo um amigo secreto, sabe? Vocês tiram lá o nome, e aí eles têm que escrever uma mensagem pro amigo. Não tem um amigo chocolate? Então, um amigo chocolate virtual. Vai ser legal, gente. Gente, galera que ainda não é inscrita no meu canal do YouTube, essa live vai ficar salva lá, tá bom? Se você quiser revisitar essa live vai ficar salva por lá, tá bom? Galera que tá no YouTube me assistindo agora, mas ainda não segue a página no Instagram, tá perdendo. Além de Pro, gente, @AlemDePro. Muito conteúdo de valor. Fala aí, galera. Muito conteúdo de valor. Meninas e meninos, boa noite para vocês, gratidão por estar aqui. Espero realmente que tenha sido útil, né? Toda essa conversa aqui que eu tive com vocês. Se vocês quiserem continuar conversando, me chamem no direct, eu sou uma pessoa muito acessível, tô querendo realmente ajudar. Se você, porventura, não gostou de alguma dica ou achou que eu falei alguma coisa que realmente estava fora do escopo, eu peço desculpas, mas a intenção aqui realmente é sempre ajudar, tá bom? Gratidão, gente. Boa noite. Curtam aí a noite de sexta-feira e o final de semana.